Questão número 8, uma questão para pensar diferente. Ele diz assim: em uma escola que funciona em 3 períodos, 60% dos professores lecionam pela manhã, 35% à tarde e 25% à noite. Nenhum professor da escola leciona tanto no período da manhã quanto no período da noite. Mas todo professor leciona em pelo menos um período. Considerando-se apenas essas informações, assinale a alternativa em que os dados apresentados sobre esses professores são necessariamente verdadeiros. Antes que eu coloque a continuação da questão, apenas um esclarecimento. Você já deve ter percebido nas questões anteriores de conjuntos que quando é dado o número de informações relativas a um conjunto, geralmente é uma informação que não ajuda muito. Deixa eu explicar melhor. Quando ele disse que 60% dos professores lecionam pela manhã, essa informação não ajuda muito na resolução, porque a gente sempre começa pelas interseções maiores, perceberam? Então, quando sempre dissesse assim, o número de professores que lecionam manhã, tarde e noite, a partir dele, eu venho para a interseção de 2 e depois venho para o conjunto unitário, o conjunto que eu estou falando. Então, assim, é uma informação que você tem que ter cuidado, porque essa informação ela não consegue ser vista diretamente no diagrama. Você tem que montar equações para chegar a ela, tá? Então, por isso que a questão requer um pouco de cuidado. O que é que ele está querendo, dentre outras coisas? Professores da escola que lecionam somente no período da tarde, ou seja, apenas no período da tarde, a gente vai ter que procurar isso. Professores que lecionam nos períodos da tarde e noite, a gente vai ter que procurar isso. E a outra informação são a quantidade de professores que lecionam somente no período da noite. Então, observe. Ele deu o número de professores que lecionam pela manhã, deu o número de professores que lecionam da tarde e deu o número de professores que lecionam à noite. E está querendo informações apenas à tarde, apenas à noite, coisa e tal. Então, para que você comece a fazer a questão, a gente sempre tem que procurar ir para a interseção tripla. E será que a nossa interpretação... Olha só, o cara não sabe nem falar, né? Será que a nossa interseção tripla foi dada? Foi. Em que ponto ela foi dada? Vem cá, ó. Quando ele disse assim, ó, que nenhum professor da escola leciona tanto no período da manhã quanto no período da noite. Ou seja, não tem interseção entre manhã e noite. Se não tem interseção entre manhã e noite, evidentemente não vai ter interseção entre manhã, tarde e noite. Então a gente começa a questão colocando um 0 aqui, ó. Aqui e aqui. De novo. Mais uma vez. Nenhum professor da escola leciona tanto no período da manhã quanto à noite. Então, manhã e noite é 0. Então, 0 e 0. Ok? Eu começo por aí. Eu não conheço a quantidade de professores que ensinam manhã e tarde, então eu vou chamar de X. Não conheço os professores que ensinam manhã e noite, eu vou chamar de Y. Mas eu conheço a quantidade de professores que lecionam pela manhã, que é 60%. Conheço a quantidade de professores que lecionam à tarde, que é 35%. E conheço a quantidade de professores que lecionam à noite, que é 25%. Observe que esses valores precisam ser subtraídos das interseções. Então, na hora que você colocou aqui X e Y, olha como vai ficar fácil agora. Período da manhã vai ser o quê? 60% menos X, já que aqui é 0 e 0. Então, você vai pegar tudo da manhã, que é 60%, e retirar as interseções. Veja que nós fizemos já isso em questões anteriores. Então, aqui vai ficar 60 menos X. Pessoal da noite, ó, já tem 0 e 0. Se eu botar Y aqui, vai ser 25 menos Y. Não é verdade? Porque é 25% à noite, 25 menos Y. E à tarde, tudo não é 35%? Então, como aqui é X e aqui é Y, porque tem que ser diferente, ele não disse que era igual, vai ser 35 menos X menos Y. Então, a única coisa que eu posso ter nessa questão são essas informações aí. Então, mais uma vez, a sutileza dessa questão, a dificuldade dela, está no fato dele ter dado os valores relativos manhã, tarde e noite, sem ter dado as interseções. Só foi dada uma interseção manhã e noite, que disse que não existia, você botava que era 0. Então é a partir daí que a gente tem que começar a fazer a questão. Eu estou botando 0% aqui, porque foi dito que todo professor ensinou manhã, tarde e noite. Então agora, a soma de tudo isso aí, gente, evidentemente tem que dar 100%, que é o total, né? Então somando tudo que está aqui dentro das bolas, ó, 60 menos X, 25 menos Y, 35 menos X menos Y, X, 0, 0 e Y tem que dar 100%. Eu já fiz isso na sequência. 60 menos X, mais 35 menos X menos Y, mais 25 menos Y, igual a 100%. Toda essa soma, ela está aqui dentro, tá? Então, com muito cuidado, e vamos cancelando aquilo que não importa. Menos X corta mais X, menos Y corta mais Y, e vai sobrar esse menos Y. Então, ó, esse X morreu, ficou menos X aqui. Esse menos Y morreu com mais Y, vai ficar esse menos Y aqui. E os números somados dá 120. Então, menos X menos Y mais 120 igual a 100. Menos X menos Y igual a menos 20. Multiplicando por menos 1,
x mais y é igual a 20. Ok? Perfeito. X mais y é igual a 20. Por que essa informação é tão importante, que x mais y é 20? Porque ela está aqui, ó, escondidinha aqui. Ó. Olha aqui o x e o y. Você está vendo os sinais menos, mas é óbvio que eu posso colocar um menos em evidência e colocar x mais y aqui dentro, né? Então, ó, é o que eu fiz. Ó. Observando o diagrama, teremos que o número de professores que lecionam apenas no período da tarde. Ó. Lembrando que 35 menos x menos y são os professores que lecionam apenas no período da tarde. E a soma de tudo, 100%, por incrível que pareça, me deu que x mais y é 20. Isso é fantástico, gente. Mistérios da matemática, a álgebra dos números. Então, 35 menos x mais y, que é exatamente a mesma coisa que isso, repito. Quando eu escrevo assim, ó, 35 menos x mais y, é a mesma coisa de escrever assim, porque eu coloquei o menos em evidência, né? A prova é que se você desenvolver aqui, ó, 35 menos x menos y é a mesma coisa. Só que x mais y é 20. Como x mais y é 20, eu tenho que 35 menos 20 é 15%. Olha que coisa fantástica. Eu tenho certeza absoluta, de posse dos dados que foram fornecidos, que o número de professores que ensinam somente no período da tarde é exatamente 15%. Então, já dando uma rápida olhada nas alternativas, a gente vê que vai ser ou A ou B, né? Porque os professores que ensinam somente no período da tarde. Você deve estar achando estranho, no máximo, no mínimo. É isso que a gente tem que tentar pensar fora da caixa agora. Eu acabei de descobrir que o número de professores que ensinam exatamente, somente no período da tarde, apenas no período da tarde, é quanto? 15%. Aí agora o que é que eu vou fazer? Bom, se 35 menos 20 é 15%, eu também sei que x mais y é 20. X mais y é 20. E aí eu quero que você venha para cá. Uma outra pergunta que ele faz na questão é os professores que ensinam tarde e noite. Vamos cá? Professores da escola que lecionam nos períodos da tarde e da noite. Então, tarde e noite. Tarde e noite é y. Tá? Mas se x mais y é 20, eu vou dizer que y é 20 menos x. Observe que eu não tenho como achar o valor de x de posse dos dados. Mas eu sei que y é 20 menos x. Como x é um número positivo, eu lhe pergunto. Y sendo 20 menos x, qual é o valor máximo que y assume sendo x positivo? Quando x for zero. Se x for zero, y vai ser 20%. Por que eu estou dizendo se? Porque se x não for zero, y vai ser menor. Se x for 1, y é 19. Se x for 2, y é 18. Então, o total de professores que ensinam tarde e noite é no máximo 20. Entenda por que no máximo. Y vai ser máximo quando x for mínimo. E o mínimo valor de x é quando não tiver nenhum professor relativo a x igual a zero. Então, y é no máximo 20. Então, entenda, ser máximo 20 ocorre quando x é zero. Então, o número de professores que ensinam tarde e noite corresponde a 20% no máximo. Porque x mudando, esse número vai cair, que é 20 menos ele. Perfeito? Caramba. E, finalmente, o número de professores que ensinam apenas no período da noite. 25 menos y. Apenas no período da noite, vamos lá, 25 menos y. Aí é que entra o raciocínio. Se o valor máximo de y é 20, né? O valor máximo de y é 20, com o valor máximo de y sendo 20, 25 menos y, pense comigo. 25 menos y, y sendo o máximo, 20, 25 menos 20, dá quanto? 5. Então 5% no mínimo. Porque qual é o raciocínio? Quando y é máximo, isso aqui vai ser mínimo, porque eu vou fazer 25 menos y. Maior y, menor quantidade aqui. Então 25 menos 20 dá 5% no mínimo. Professores que lecionam apenas no período da noite, seria no mínimo 5, porque ocorre quando o y for máximo, que é os 20%. Então, é uma questão em que você tem que trabalhar com esse sistema de equações, percebendo que um é máximo quando o outro é mínimo, já que se trata de uma subtração. Então, só repetindo o que está acontecendo. Professores da escola que lecionam somente no período da tarde é exatamente 15%. Professores da escola que lecionam tarde e noite é no máximo 20%, que ocorre quando x é zero, lembra? E o professor da escola que leciona somente no período da noite é no mínimo 5%, porque esse 5% ocorre quando o y for máximo 20%. Então, só para recapitular, para ver se ficou claro a questão. Eu parti de que x mais y era 20. Como é que eu achei que x mais y era 20? A partir que a soma é 5%. Quando eu descubro que x mais y
é 20, eu descubro que os professores que ensinam no período da tarde é exatamente 15%. Aí o detalhe que é muito interessante, eu acho que é isso que a gente tem que gastar um pouquinho mais de tempo para explicar, é por que tarde e noite vai ser no máximo 20. Galera, x mais y é 20. Y é 20 menos x. Os professores que lecionam tarde e noite estão aqui, ó. Tarde e noite. Eu queria que a câmera focasse aqui. Tarde e noite estão aqui, ó. Esses professores que ensinam tarde e noite estão aqui. Então, y é a quantidade que você quer. Só que y não é 20 menos x? Então me diga, quando é que y assume o valor máximo? Quando o x for mínimo. X sendo menor, 20 menos. Se eu tiro menos de alguma coisa, ela assume o valor máximo. Cara, não entendi agora. Por que é máximo? É quando x for zero, né? É quando x for zero. Por isso que é no máximo 20. Então, y vai ser no máximo 20 quando x for zero. Ou seja, no número de professores tarde e noite é no máximo 20% quando x é zero. Só que quando esse y é máximo, eu recaio na situação de professores que ensinam apenas no período da noite. Quem é os professores que ensinam apenas no período da noite? 25 menos y. Quando é que esse valor aqui é mínimo? Quando o y é máximo. Então, quando o y for 20, no máximo 20, eu vou ter que 25 menos 20 é 5. Ou seja, no mínimo 5% é a noite. Que aí me dá essa resposta aí que você entendeu. É uma questão para você começar a pensar como é que funciona a teoria dos conjuntos no avanço do ensino da matemática, é uma questão já de alto nível. Eu particularmente acho que tem que ter muito cuidado em conjuntos. As questões tradicionais que a gente fez foi até a questão número 6. A partir da 7, a gente começa a pensar um pouquinho diferente, tá bom? Então, reveja várias vezes esse vídeo, coloca dúvidas no WhatsApp para mim, tá? 849-9953-6704. Abraço.